Graça e paz. Estaremos dando continuidade ao nosso vídeo aula, curso de teologia dentro da matéria escatologia. Vocês podem comentar, perguntar, se inscrever, divulgar, dar seu like, tocar o sininho e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. O importante é que vocês divulguem, abençoem esse ministério e aprenda com mais profundidade. O que a gente pudermos passar para vocês, nós vamos passar. Então hoje nós estamos na terceira parte da tentação de Jesus, a tentação de ser saciado. A sutileza da tentação. Quero ser bem claro, de forma simples, o possível, mas que todos possam entender e compreender o que diz as Sagradas Escrituras. A sutileza da tentação. A primeira tentação de Jesus se dá na esfera dos apetites. Ou seja, nós vemos que os apetites da carne do corpo humano é natural e é normal. Temos apetite para se alimentar, temos apetite sentimental, temos apetite para tomar água. Então nós vemos que nesse caso Jesus, após os 40 dias, ele teve a tentação voltada mais para o seu apetite físico, que ele estava muito desgastado fisicamente. Imagine a pessoa passar 40 dias sem se alimentar. Assim mesmo era Jesus. Então a tendência do corpo humano, ele cai e diminui. Então por isso tem que revigorar com vitaminas e sais minerais. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Então ele estava quase debilitado por passar 40 dias sem se alimentar. A esta tentação Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem. O diabo, por certo, sabia que, por ocasião do batismo de Jesus, Deus, o Pai, falara-lhe da sua filiação divina. Então nós dá-nos a entender que quando Jesus ele desceu as águas, automaticamente ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para passar esse período de 40 dias, depois ser provado e testado no fogo da provação que o ser humano ele pode passar, sendo provado pelo próprio diabo. Mas só que o diabo ele caiu por terra, as suas investidas não fluíram, porque Jesus ele era maior, poderoso e principalmente sábio. E muitas vezes dentro da provação nós devemos usar de sabedoria para ter um escape. Não é apenas ter vitória por ter, mas tem que ter sabedoria para poder obter a vitória. Jesus, como homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso dos seus atributos divinos como queria o diabo. Ou seja, ele pegar o poder de Deus, que é o atributo divino dado para ele naturalmente na esfera espiritual, porque o diabo ele queria provar se verdadeiramente ele era Deus, se verdadeiramente ele teria esse poder. Mas só que Jesus o combateu pela palavra. Então o poder da palavra tem autoridade. E assim mesmo Deus ele é glorificado. O diabo deve bater em retirada pelo poder da palavra. Porque muitas vezes o que o diabo quer, ele não faz. Porque a palavra em si tem poder. Ela é poderosa por falar o nome de Deus e de Jesus. Como filho de Deus que era, e evidentemente Jesus poderia usar os atributos da divindade, ou seja, da teofania, né?
para transformar todo aquele deserto em pão. Imagina se o deserto virasse padaria, dá até entender isso, né? Aquele monte em pão, ou o próprio deserto se tornar tudo em pão. Imagina, muita gente ia ficar satisfeito, mas só que na realidade o diabo ia ser glorificado, mas quem tinha que ser glorificado e quem tem que ser glorificado é Jesus e o próprio Deus. E o diabo tem que cair por terra e ficar envergonhado pelo poder da palavra. Todavia, se assim procedesse, negaria a submissão de homem perfeito. Quer o Cristo estimule um apetite legítimo, quer não. O seu alvo é sempre o mesmo: colocar tropeço no caminho dos servos de Deus. Gratificação pessoal. Então vamos entender agora, dentro da tentação, a gratificação pessoal. Depois de 40 dias de jejum total, Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. Olha aí, ó. Jejum total. Mas só que eu li em outros parâmetros que ele tomou água, porque o organismo em si, ele pode ficar sem alimento e sem água 3 dias. Mas em uma semana ele pode ficar sem alimento com água. 40 dias tem que ser muita glória de Deus mesmo para o ser humano suportar. E Deus é que segura verdadeiramente o ser humano. Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. Por quê? Porque ele passou aqueles 40 dias e estava fragilizado, então com certeza ele precisava se alimentar. Ou seja, nós como seres humanos, hoje em dia, depois de um jejum, depois de uma etapa de jejum, precisamos alimentar, dar nutrientes para o nosso corpo, para que não venha ter reação após o jejum. Todo o seu ser, por certo, exigia ser saciado. Tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a manutenção do corpo. Não há, portanto, nada de errado com o desejo de comer ou beber. Todavia, se esse desejo é apenas para uma gratificação pessoal para si mesmo, como queria o diabo, então ele se converte em pecado. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual. A palavra de Deus, ainda hoje, o diabo usa a mesma artimanha quando convence os homens de que ter abundância, fartura ou prosperidade material é melhor do que desfrutar da comunhão de Deus. Imagina, é aquela coisa, aquela teologia da prosperidade, que muita gente diz assim: se não tem, Deus não está no negócio. Se tem, essa é o que a bênção de Deus está na vida dele ou dela. Mas o que vale é o homem ter a graça de Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.